Graça e paz a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso segundo encontro. Hoje continuaremos dando sequência ao estudo do livro de Eclesiastes, né? A vida debaixo do sol. E hoje vamos seguir na leitura do capítulo 1. Semana passada nós discutimos algumas questões introdutórias relacionadas ao livro, ainda baseado no capítulo 1. E hoje nós vamos seguir nas leituras em outros pontos relacionados ao capítulo 1. E para dar início a esse estudo, eu queria convidar vocês a pensarem sobre o nome vaidade, que aqui aparece no capítulo 1. Na realidade, a expressão é vaidade das vaidades, né? Diz o pregador. O que é que essa expressão quer dizer? Primeiramente, é preciso entender que essa expressão, ela tem, dentro da literatura bíblica, uma ideia de grau maior, ou seja, de grau superlativo. O que é um grau superlativo? Em língua portuguesa, é aquilo que destaca algo grandioso, ou maior. Não é só aquilo, mas é muito mais que aquilo. Por exemplo, quando você diz assim, fulano é belo, aí você diz assim, ele é o mais belo, belíssimo. Então, quando o pregador fala de vaidade, não é apenas uma simples vaidade, mas é a vaidade das vaidades, é a maior das vaidades. E isso é interessante. Isso é próprio da literatura bíblica, porque muitas vezes no Velho Testamento é usado também para nomear livros como o Cântico dos Cânticos, ou seja, ele não é só o cântico, ele é o cântico dos cânticos. Nomear, por exemplo, coisas ou objetos sagrados, o templo, por exemplo, um lugar específico como o Santo dos Santos. Havia o lugar santo, mas havia o Santo dos Santos, o maior. Em outras traduções chama-se de Santíssimo. E assim por diante, a gente pode verificar também no Novo Testamento. Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, né? Jesus também, para enfatizar uma verdade, ele dizia assim, em verdade vos digo. Então, esse era o sentido da palavra vaidade. O autor da lição, o pastor Claudinei, também ainda vai seguindo nessa discussão sobre o termo vaidade, ou o significado dessa palavra. E buscando nos originais, né, fazendo alguns estudos, ele vai dizer que a palavra vaidade aqui não está naquilo que não tem sentido na vida, mas vai estar na ideia de brevidade, de algo que passa rapidamente, na velocidade do vento, tipo um hálito, um vapor. E é interessante essa expressão aqui usada em Eclesiastes, porque ela se repete 38 vezes, enquanto, por exemplo, no restante do Velho Testamento, ela se repete apenas 34 vezes. Em comparação ao livro de Eclesiastes, né, apenas em 12 capítulos, você vê uma quantidade bem maior se pensarmos no restante do Velho Testamento, no restante dos livros do Velho Testamento. Então, o que é que o pregador então está ensinando aqui? Que a vida é curta, que é transitória e que por esta razão ela tem que ser apreciada e aproveitada cada minuto, cada segundo com intensidade, com verdade, como de fato deve ser aproveitado. Olhando assim para o livro, você pode às vezes achar, já falamos isso na semana passada, que estamos diante de um sujeito sem fé, um sujeito pessimista, que desacredita em Deus, tipo um ateu, um humanista. Mas na realidade, só alguém que tem fé em Deus é que poderia falar desses temas usando esse tipo de interpretação. Entendendo que, como filho de Deus, essa vida aqui é muito breve, muito passageira. E enquanto vivemos nela, devemos aproveitar com sabedoria, tendo em vista que o que nós vivemos aqui é muito passageiro, é muito fútil e desaparece, como diz o pregador, na velocidade dos ventos. Então, torna-se uma vaidade da vida. E, portanto, como vimos na semana passada, o ser humano tem diante dele a eternidade. É nessa eternidade, a eternidade que Deus coloca no coração do homem, é que o homem pode encontrar o verdadeiro sentido da vida. Então, que ele viva bem em todos os aspectos da vida. Sim, que ele possa viver, mas que ele possa viver direcionado por um caminho, o caminho da eternidade. Amém? E pensando nesse sentido, do significado da palavra vaidade,
essa ideia de algo breve, efêmero, passageiro, transitório, que o pregador nos traz uma visão importante sobre dois aspectos da vida: sobre o trabalho e sobre a sabedoria. E ele faz uma pergunta, está no verso 3: que proveito tem o homem nisso tudo? O trabalho, no que ele faz, no que ele produz. Acaso ele vai desfrutar do fruto, dos bens, das bênçãos que esse trabalho vai proporcioná-lo? Essa é a reflexão. E é interessante, pensando ainda como alguém que tem a eternidade no coração e que não se limita apenas a essa vida breve, passageira e peregrina, que é exatamente entender que quando o trabalho passa a ser excessivo, ou quando alguém vive só em função de trabalhar, acumular, e sem com isso desfrutar dos frutos desse trabalho, então pode ter certeza que o homem se entrega a uma tarefa interminável e que no fim de sua vida não terá proveito algum depois de tanto se esforçar. E sabe por quê? Porque não usufruiu daquilo que ele produziu, do fruto do seu trabalho. E além do mais, ele se limitou a juntar, acumular, diante de algo que ele não poderia ficar com ele. Pois, como diz o pregador, geração vem, geração vai. Inclusive o pregador ainda nesse capítulo apresenta vários ciclos da terra, né? O sol nasce e se põe todos os dias, é isso que diz o texto bíblico, né? E geração vai, geração vem, a terra permanece, mas ele desaparece. E tudo que ele adquiriu, tudo que ele possui, os bens, os imóveis, não fica para ele. Ele passa para outra geração e outra geração tem que deixar para outra geração. E assim por diante. O pregador também fala na questão da sabedoria. Como filósofo, o pregador de Eclesiastes, e ele é sim um detentor do saber, ele procura entender o sentido da vida a partir do que ele sabe, do que ele conhece, do conhecimento. E entendendo o conhecimento como algo que fica aqui nessa terra, que desce na sepultura quando ele morre, também é um trabalho vão, é um vapor, é um hálito, porque desce na sepultura com ele. Se essa sabedoria, se esse conhecimento não abençoar pessoas e não produzir nele, né, o seu desejo de eternidade. E também, muitas vezes, quando você pega esse conhecimento, essa sabedoria, e não encontra nesse conhecimento, nessa sabedoria, um sentido para a vida. E que nós sabemos muito bem que o verdadeiro sentido para a vida, seja em qualquer temática, em qualquer matéria de conhecimento, filosofia, história, geografia, ciência, só terá sentido se Deus estiver ali. E aí a gente pode resumir aqui, a partir desses dois pontos, trabalho e também sabedoria, conhecimento, que muitas vezes viver em função dessas coisas, é isso que está dizendo o pregador do capítulo 1, viver em função dessas vaidades pode causar frustração, desgosto, tristeza, dor, decepção, sofrimento. Muitas vezes, algo que poderia ser para o bem, como vocês vão poder ver posteriormente que é belo o homem desfrutar dos frutos do seu trabalho, muitas vezes, em vez de ele desfrutar desse fruto, o que é que acontece? Ele termina como um sujeito decepcionado e triste, desiludido com a vida. E por quê? Porque muitas vezes ele colocou ali aquele trabalho, aquele estudo que ele tem, aquele conhecimento, aquela sabedoria, pensando aí em um famoso pregador, teórico, filósofo, cientista, ele coloca aquilo acima de tudo. E quando você coloca isso acima de tudo, você se frustra, você se decepciona. Porque mesmo o cara mais científico que seja, o psicólogo, o cara que estuda a mente, por mais preparado e conhecimento que ele tenha na área, muitas vezes ele é uma pessoa frustrada. E ele tem certas questões da vida que nem mesmo ele entende, mesmo com todo o conhecimento para tal. E por isso ele termina como alguém triste, decepcionado com a vida. E aí é onde entra Deus. A vida só faz sentido com Deus. Estamos negando em algum momento que é errado trabalhar,
e desfrutar do fruto do seu trabalho? Estamos aqui questionando em algum momento que é errado se formar, estudar, se aperfeiçoar numa área de conhecimento? Não. O que estamos dizendo é que a gente tem que colocar Deus em tudo isso de nossa vida. E só assim, tudo isso que estamos falando aqui fará sentido para mim e para você. Deus abençoe você, a sua vida, e que você continue nos seguindo nos próximos estudos. Uma boa noite a todos e até semana que vem.